Boa noite, amados irmãos. Minha voz está forte, hein? Que alegria, que privilégio é estar na igreja do Senhor para falar das coisas concernentes ao nosso Deus e ao seu reino. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler os versículos de 31 a 46. Mateus 25, de 31 a 46. Abram as suas Bíblias. Vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor? Se você não tiver trazido a sua Bíblia, estará sendo transmitida aqui atrás. Diz assim a palavra de Deus: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas em sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos orar ao nosso Deus antes de assentar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos diante da Tua palavra, para falarmos das coisas concernentes à Tua palavra. Nós pedimos que as Tuas verdades brilhem como o sol dentro de nós, mas não só dentro de nós, mas que se reflita, Pai, todas essas verdades na nossa prática de vida, no nosso dia a dia, que nós sejamos despertados para isso nessa noite, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar. Irmãos, esse trecho longo que nós lemos, ele faz parte de um texto, de um processo maior de discurso e de fala do Senhor Jesus. No capítulo 23, o Senhor confronta os fariseus. Eu sei que os irmãos sabem bem quem eram os fariseus, esses mestres da lei, tão religiosos, tão preocupados em fazer as coisas de uma determinada maneira. Mas o Senhor nos revela no capítulo 23 que eles não tinham a vida de Deus dentro deles. Eles tinham boas práticas muito cheias de regras, mas eles não tinham vida. O Senhor diz para eles que eles são como sepulcros caiados. Sepulcros, lugar de morte, caiados, pintados de cal, brancos. E o Senhor fala: olha, até bonito do lado de fora, mas dentro tem ossos, tem imundície, tem morte. O Senhor ainda fala para eles que eles são como raças de víboras. Que coisa pesada, né?
e fala para eles: olha, vocês são como raças de víboras. O que isso quer dizer? Vocês são perigosos. Aquilo que sai da boca de vocês é veneno. Isso é muito perigoso, isso contamina quem caminha com vocês, quem os segue. E o Senhor segue descrevendo eles como hipócritas. Pessoas que falavam coisas e viviam outras. Exploravam viúvas, exploravam os pobres, faziam orações longas, bonitas, mas a prática de vida lá dentro não agradava ao Senhor. O Senhor é bem duro com os fariseus no capítulo 23, e é muito preciosa essa leitura. Eu estou só fazendo um panorama para nós, antes do texto que nós lemos, mas eu aconselho os irmãos, para que os irmãos leiam atentamente o capítulo 23 de Mateus, porque nós também somos tendentes a sermos religiosos, termos práticas religiosas vazias por dentro. E esse é um alerta muito importante do capítulo 23 para as nossas vidas. No capítulo de 24, nós vemos que Jesus, que estava no templo, ele sai do templo e ele vai até o Monte das Oliveiras, e lá os discípulos começam a perguntar ao Senhor. O Senhor tinha falado tantas coisas e os discípulos falam: Senhor, mas quando essas coisas vão acontecer? Quando o Senhor virá pela segunda vez? E aí o Senhor começa a descortinar algumas coisas para eles. O Senhor conta dos ais, do sofrimento, do início das dores. Nós ouvimos sempre falar deles, dessas características, e muitas vezes a gente ouve e fala assim: não é possível, o fim dos tempos está chegando, porque nós temos visto muitas coisas aqui, guerras, rumores de guerras, mortes, pestilência, perseguição aos cristãos, e o Senhor fala de muitas coisas, mas Ele alerta: cuidado, cuidado, isso é só o princípio de todas as coisas, de muitas dores. No capítulo 24, o Senhor começa a descrever tudo isso para os discípulos que estão questionando quando a sua vinda se dará. Nós temos aqui a história da destruição do templo e temos a história da segunda vinda do Senhor Jesus. Mas no versículo 13 do capítulo 24, nós temos uma palavra maravilhosa. Depois do Senhor falar de tantas dores que aconteceriam nesses últimos dias, Ele usa o mais. E o mais é maravilhoso, porque traz esperança. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos falar juntos? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No capítulo 25, então, Jesus usa um recurso didático maravilhoso dele, as parábolas. Depois que ele falou várias coisas, vários sinais para os seus discípulos, ele então conta algumas parábolas. Nós conhecemos elas: a parábola das 10 virgens, daquelas que eram prudentes, daquelas que não eram. Nós temos a parábola dos talentos, vocês também se lembram? Quem recebeu 5, 2, 1, aqueles que fizeram bom uso daquilo que o Senhor entregou nas suas mãos e multiplicou, e daquele que pegou e guardou, enterrou. E o Senhor é muito duro, né? É uma parábola às vezes difícil da gente entender, porque o Senhor fala assim: você não sabe que eu sou um Deus que colhe onde não plantou? O Senhor está construindo um raciocínio ali com os discípulos dele, para que eles entendam o que está proposto para eles, enquanto discípulos do Senhor Jesus. Isso tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. E aí nós chegamos nesse trecho que nós lemos agora. Nele, o subtítulo aí, a gente sabe que esse subtítulo na Bíblia foi feito para que a gente tivesse algo mais didático. O subtítulo é Julgamento das Nações. Chega um momento que o Senhor vai descrever como as nações, os povos da terra serão julgados. E Ele fala da separação das ovelhas dos bodes. O Senhor é maravilhoso e muito didático, e Ele usava os recursos para aquele povo de fácil entendimento,
Como o pastor que separa as ovelhas dos bodes, os bodes poderiam conviver com as ovelhas ali misturados tranquilamente, mas somente as ovelhas obedeciam quando o pastor as chamava. Então o Senhor está usando essa metáfora aqui para dizer, vai chegar um momento que eu vou chamar as minhas ovelhas, essas ovelhas estarão à direita e os bodes estarão à esquerda, aqueles que não me seguiram, aqueles que não me obedeceram. Nós também temos no livro de Mateus, outra metáfora que o Senhor usa muito, o joio do trigo. O joio e o trigo se parecem, crescem juntos, mas chega um momento, a palavra do Senhor descreve, onde o joio vai ser separado do trigo, e o joio é queimado, e o trigo permanece. E tudo isso o Senhor usa para nos fazer essa distinção, daquele que é salvo, daquele que é condenado, daquele que crê, daquele que é ímpio, daquele que é justificado, daquele que perece. E aí, nesse momento, o Senhor fala algo muito importante, eu quero chamar a sua atenção para isso. Quando a separação é feita, ele diz algo para as ovelhas. Ele diz assim, no verso 34, venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Nós vivemos expectativas na vida, vontades, sonhos, mas quem sabe esse deveria ser o nosso maior sonho, a nossa maior expectativa. No dia que nós vamos ouvir essa frase, essas palavras ditas da boca do nosso Senhor. A gente podia parar um pouquinho para pensar sobre isso. Nós temos, às vezes, no nosso mundo, de coisas tão imediatistas, tão rápidas, lido a Bíblia assim, de carreirinha, marcando ali versículos, sem parar para desfrutar das verdades, para nos mergulhar no pensamento do que o Senhor está dizendo aqui. E diferente de tantas expectativas que o mundo nos propõe, de sucesso, de dinheiro, de juventude eterna, que a gente a cada ano sabe que é uma grande mentira, temos envelhecido, nós temos uma promessa gloriosa, que pode ser retumbante para o nosso coração, tem sido retumbante para o meu coração. Nosso pastor falou do falecimento do meu pai, de Covid, mês de fevereiro desse ano, e eu tenho lido esse versículo, imaginado esse momento com uma expectativa nova. Que triste é isso, que às vezes a gente precisa perder para entender a grandiosidade de algumas coisas. Eu não perdi o meu pai para sempre. Haverá um dia em que eu me juntarei a Ele nesse momento. Ele ouvirá essas palavras, eu ouvirei. Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que eu preparei para vocês desde a criação do mundo. E mais uma vez, nós temos uma palavra importante aqui, nós falamos do mais lá atrás, e agora nós temos o pois, é um advérbio de ligação, e ele diz assim, pois, depois dessas palavras gloriosas, pois eu tive fome, eu estive sedento, eu estive nu, muitas necessidades são descritas e vocês me atenderam. Olha que coisa impressionante. Nessa descrição, os santos, as ovelhas, falam, Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Eu não me lembro de ter feito isso ao Senhor. E o Senhor fala assim, todas as vezes que isso foi feito ao menor dos meus irmãos, a mim vocês fizeram. A lição aqui é muito grande, a lição aqui é muito importante. Todas as vezes que isso foi feito ao menor dos meus irmãos, a mim vocês o fizeram. Irmãos, usando de metáfora como nosso Senhor usava, vai acontecer o dia D. Vocês se lembram do dia D? É um dia de guerra, né? Um dia importante na guerra, haverá um dia muito importante. O dia do grande julgamento,
onde o Senhor vai fazer essa separação e o Senhor vai falar sobre as nossas obras. Nós temos nos enganado muitas vezes como povo de Deus e temos abraçado a fé destituída das obras. Estamos muitas vezes muito seguros com a fé, sem nos importarmos com as obras. É lógico, irmãos, que nós não somos salvos pelas obras. Nós temos lá, descrito em Efésios 2:8, todos nós sabemos de cor, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A nossa salvação não é por meio das obras. Amém? Glória a Deus por isso. Estaríamos absolutamente perdidos se dependesse das nossas ações e das nossas obras para que fôssemos salvos. No entanto, as nossas obras são identificadores da nossa identidade em Cristo. Amém? Pelo fruto nós conhecemos a árvore, não é assim? Aquilo que nós produzimos, aquilo que nós fazemos, as nossas ações mostram em quem nós estamos firmados. Se nós de fato somos de Cristo, as nossas obras revelam a Cristo. Aqui nós vemos nesse cenário que Jesus relata aos seus discípulos, ele chamando as suas ovelhas e identificando as obras, dizendo para elas assim: vocês fizeram a mim, que coisa maravilhosa, eu vi quando vocês fizeram, quando ninguém mais viu, quando não importava, porque quando a gente faz alguma coisa para alguém importante, aparece, mas muitas vezes, quando a gente estende a mão aos pequeninos, isso não dá muito ibope. Mas nesse grande dia, no dia D, as nossas obras serão reveladas como que postas debaixo de um holofote, e o Senhor vai dizer para as ovelhas: que bom, vocês fizeram a mim, eu vi. Isso é muito maravilhoso, ou muito terrível. Se nós pararmos para pensar como tem sido a nossa vida diante de Deus, se nós temos só abraçado a fé, separada das obras, essa palavra pode ser uma palavra de desafio, de grande desafio para as nossas vidas. Lá em Tiago 2,14, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? De que adianta a nossa fé separada das nossas obras? No versículo 17 diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé por meio das obras. Glória a Deus. O Senhor nos deu uma maneira certa para que as pessoas conheçam em quem nós cremos, onde nós estamos firmados. Nós não somos agentes secretos do reino, nós somos pessoas transformadas por dentro e que transbordam em nossas ações e atitudes essa fé em Cristo Jesus por meio das obras. E como está descrito aqui no trecho que nós lemos, obras de solidariedade e obras de misericórdia, que é o tema que nós temos para esse dia, para esse domingo. Nosso pastor Jean hoje falou uma palavra que eu pensei nela a tarde inteira, que o nosso Deus é um Deus em missão. Se o nosso Deus é um Deus em missão, e eu sou a sua ovelha, a sua testemunha, eu preciso ser uma pessoa em missão. E que missão eu tenho que ter? Aqui também, em Mateus, no capítulo 22, Jesus é inquirido
por esses homens, mestres da lei, na maioria das vezes não buscando uma resposta que desse um rumo para as suas vidas, mas eles queriam pegar Jesus numa falha. E eles perguntam ao Senhor Jesus quais são os maiores mandamentos. O Senhor podia cair ali num problema, esquecendo um, falando só de outro. Quem sabe eles estavam buscando ali uma brecha. E o Senhor faz um resumo. O primeiro e maior mandamento: amar ao Senhor sobre todas as coisas. De que forma? Com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E o segundo, que olha a palavra que está escrito, que é semelhante, tem a mesma natureza: amar ao próximo como a nós mesmos. Muitas vezes temos ficado só no primeiro. Amamos ao Senhor. Isso nos basta. Buscamos do Senhor as bênçãos, o consolo para as nossas vidas, resposta para as nossas angústias. Enquanto, semelhante a esse mandamento, tem o mandamento: olha para fora. Olha para o lado, olha para o próximo. Nós precisamos ser a resposta. Lá em Lucas está descrito: que fé é essa? Quando as pessoas chegam para nós e dizem: olha, eu estou passando por um problema tão grande, não estou tendo condição de arcar com as minhas despesas de água, de luz, seja o que for. E nós dissemos assim para essas pessoas: vou orar por você. Vá em paz. Que terrível é quando nós somos esse tipo de cristãos, que não somos a resposta para as orações dos nossos irmãos. E todos nós somos chamados a isso, do menor ao maior. Não há escapatória, tenhamos muito ou tenhamos pouco. Tempo, dinheiro, recursos, problemas, nós seguimos a um Deus que está em missão e, portanto, nós também estamos em missão. Não é possível amar ao Senhor sem que nós amemos aos nossos irmãos. A nossa fé precisa ser traduzida em ações de misericórdia. Amém? Faz sentido? Tão simples, né? É uma palavra tão simples. Esse trecho que nós lemos não tem um grande mistério nele. Muitas vezes, alguns trechos, nós ouvimos grandes pregadores, como os nossos pastores aqui da igreja, e certamente eles precisam estudar muito para desvendar o texto, buscar recursos, né, de quem já estudou muito antes, para trazer explicação, para desnudar, para separar, para ficar palatável para nós, o simples. Mas esse texto é claro, é límpido, está assim, cristalino para nós. Mas nós somos especialistas, como os fariseus, a sermos religiosos. E é por isso que a gente tem que se voltar a textos tão simples e nos lembrar qual é o mandamento, qual é a lição. E eu quero repetir para os irmãos que vai haver o dia, chegará, em que além de ouvir, venham amados, para desfrutar do reino, como herança, um reino que eu preparei desde a fundação. Nós também teremos as nossas obras mostradas. O que nós vamos ouvir do nosso Senhor, o que temos feito com tudo aquilo que temos recebido, nós temos partilhado, nós temos distribuído, nós temos abençoado. Eu quero mostrar uma foto para os irmãos, é a primeira foto com 4. E eu vou falar um pouquinho da história para dar um exemplo da pessoa que está na foto. Essa mulher bonita aí é a Ingla. Esse é o jeito mais próximo que a gente consegue falar o nome dela, Ingla Smith. A Ingla é uma das melhores domadoras de cavalo do mundo. A Ingla, além de uma técnica que se chama horsemanship, que é lidar com o cavalo de uma maneira respeitosa,
amorosa, com honra. A Ingla desenvolveu toda uma técnica dela. Ela conta que é uma técnica baseada no Éden, onde o Senhor fala que Adão tinha que dominar, mas esse dominar os animais era com muito amor, não era com violência, não era com agressão, era com autoridade vinda do Senhor. A Ingla, nessa foto aqui, com esse cavalo preto, esse cavalo ele foi utilizado no filme Zorro 2005, com Antônio Bandeiras. Ela treinou esse cavalo que apareceu no filme do Antônio Bandeiras. Ela já apresentou para a Rainha Elizabeth, na Inglaterra. Ela se mudou para a Inglaterra, ela é suíça, casada com um canadense. Sempre amou os cavalos, desde muito pequena. E aos 18 anos ela mudou para a Inglaterra, foi morar num trailer, porque ela queria estudar na melhor escola para aprender tudo que ela precisava aprender sobre cavalos, para desenvolver esse amor que ela tinha pelos cavalos. E, de fato, depois de muitas dificuldades, cavalos que ela comprava, os cavalos morriam. Depois ela conseguia treinar os cavalos com as melhores técnicas, mas se entristecia porque não tinha muito relacionamento, e ela sentia que ela podia ganhar o coração do cavalo. A Ingla se desenvolveu e se tornou essa pessoa conhecida mundialmente. Ela treina cavalos para sheiks árabes, dos quais ela não pode nem receber, porque ela treina para vários sheiks, e eles são muitas vezes inimigos. Ela ganha presentes e não dinheiro, para não ter guerra entre eles. E ela é essa mulher fenomenal na área que escolheu como profissão. A Ingla é essa mulher. E ela poderia desfrutar dessas características de uma maneira, eu imagino, deliciosa. Ela viaja o mundo, né? Esses dias ela estava na Califórnia, depois ela está no Texas, agora ela voltou para hoje, se eu não me engano hoje, ela voltou para a Suíça, e ela viaja o mundo fazendo treinamento de cavalos e pessoas que querem saber como lidar com seus cavalos. Ela podia desfrutar dessa vida, enquanto vida houvesse para ela e saúde para fazer esse trabalho tão bonito que ela faz. Mas a Ingla, ela conhece o Senhor Jesus. E esse Senhor Jesus que diz que nós não somos chamados para viver centrados em nós mesmos. Nós somos chamados para amar ao Senhor sobre todas as coisas e, por isso, amar o próximo como a nós mesmos. Então, em 2009, a Ingla se sentiu motivada, impelida pelo Senhor para repartir o conhecimento dela. E o Senhor colocou no coração dela o Brasil. E a Ingla veio para o Brasil, sem falar português, sem conhecer ninguém no Brasil. Ela chegou aqui com seu esposo, uma pequena equipe de pessoas que trabalham com ela na doma dos cavalos. E ela conheceu um instituto, um orfanato. E chegando lá, porque Deus é maravilhoso, e quando a gente se propõe a servi-lo e obedecê-lo, Ele abre portas e abre caminhos. A Ingla encontrou um orfanato com crianças problemáticas, com histórias muito difíceis, e 15 cavalos que foram doados para esse lugar, cavalos selvagens. Porque esses cavalos foram doados porque já tinham mordido, machucado alguém, dado coices, e essas pessoas doaram esses cavalos para esse local. E tem o vídeo, eu incentivo vocês depois a procurar, Cavalos para Órfãos, é o nome do projeto. Tem vídeo do pastor desse lugar dizendo, olha, a gente largou os cavalos, deixamos eles ser selvagens, porque era muito perigoso colocar os cavalos juntos com as crianças, todos estavam muito machucados e nós tínhamos que nos focar nessas crianças feridas. E quando a Ingla chegou lá, ela pôde então juntar o conhecimento dela, toda a sua técnica na doma de cavalos com as crianças. E o objetivo dela é ensinar para as crianças que eles podem ser líderes, amorosos, firmes, que eles podem ser curados por meio do nosso Senhor Jesus, e se desenvolver numa profissão. Eu tenho tido o privilégio de servir como voluntária nesse projeto, e eu digo para vocês que
É difícil não chorar todas as vezes que nós estamos nesse lugar. A Ingla, depois dessa visita, de desenvolver esse trabalho, ela comprou um terreno em Goianápolis, tão perto daqui. Esse local tem cavalos treinados nessa técnica de horsemanship. Lá tem crianças todos os sábados de vários orfanatos, tem um orfanato específico que vai, e os rapazes que fazem esse recebimento das pessoas, das crianças que vão ali, são órfãos. Eles eram órfãos, foram adotados pelo Senhor Jesus, um deles adotado pela Ingla, e lá eles têm o privilégio de trabalhar com as crianças. O cavalo é um animal muito sensível, então quando a criança não fala das suas dores, e elas têm muito interesse em estar com os cavalos, montar os cavalos reagem de forma parecida com os seus sentimentos, e é a oportunidade dos rapazes crentes que estão ali conversarem com as crianças sobre as suas feridas, as suas dores, e serem ministrados pelo Senhor Jesus. Tem meninos que foram para esse projeto espalhados pelo mundo, hoje homens que receberam uma profissão, eles são domadores nessa técnica, e as crianças de orfanato vão lá todos os sábados receber uma palavra, aprender inglês e serem curados. Por que eu trouxe o exemplo da Ingla? Porque todos nós, façamos o que a gente fizer, nós podemos servir os nossos irmãos. Nós podemos olhar para o próximo e fazer dos nossos talentos, da nossa profissão, um instrumento nas mãos do Senhor para solidariedade, para misericórdia. Esse é um exemplo de alguém que trabalha com cavalos, domadora de cavalos, uma amazona, que resolveu colocar à disposição do Senhor a sua profissão e os seus dons. É um desafio para mim e para você, não é? A próxima foto é uma nota de rodapé. Uma notinha de rodapé, que sou eu e a minha família, tão pequenos. Eu entendi por que eu sempre amei cavalos. É uma paixão desde pequena. Quando eu descobri o projeto, eu entendi por que os cavalos sempre estiveram no meu coração. Essa foto é só uma nota de rodapé. Nós não somos nada, não somos ninguém, mas na nossa pequenez temos estado ali aos sábados para abraçar as crianças, para amar as crianças, para orar por elas, para ouvir os seus sonhos. Nesse sábado, um dos meninos, conversando com ele falou: tia, Deus fez um milagre na minha vida. Eu falei: mesmo? Qual foi o milagre? Ele falou: eu usei drogas dos 10 aos 15 anos, dos 10 anos de idade aos 15 anos, drogas muito pesadas, tia, todos os dias. E eu cheguei a 3 meses lá no orfanato, e eu não sinto falta, eu não fiquei doente, eu estou liberto. Esse testemunho é para chamar você, a minha família, para a gente obedecer o que a palavra do Senhor diz. Que nós possamos olhar para o nosso próximo. Tem um vídeo bem pequeno. Eu vou encerrar esse momento, essa palavra tão simples e breve, com esse vídeo para que você conheça o que uma pessoa pode fazer quando se dispõe a servir os seus irmãos. Amém?